A cidade de Laodiceia recebeu esse nome em homenagem à esposa de Antíoco II, o qual foi fundador dessa cidade. A esposa de Antíoco se chamava Loádice, por isso a ideia de Laodiceia. Laodiceia ficava a cerca de 10 quilômetros do lado sudeste de Filadélfia. Ela se situava nas proximidades do rio Lico, que distava 10 quilômetros da parte sul de Heriápolis e 16 quilômetros de Colossos. Abra lá sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, e o versículo de número 13. Você pode ler aí comigo, que as cidades eram bem próximas uma da outra. 4:13, que assim diz a palavra do Senhor. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelo de Heriápolis. Então você vê aí que a cidade não era tão distante, e essa mesma carta aqui, ela vai ser lida, a carta de Colossenses, lógico, vai ser lida tanto em Laodiceia, como também vai ser lida em Heriápolis, está aí no capítulo 4 e versículo 16 de Colossenses. E depois desta carta tiver sido lida entre vocês, ou seja, entre os colossenses, façam com que seja lida também na igreja de Laodicenses, que ia para a parte da Ásia Menor, que seria lida ali. Com certeza, essa carta foi lida também na igreja de Heriápolis, que ficava ali ao redor. Então, nós vamos perceber que essa carta, ela circulava para trazer a doutrina fiel da palavra de Deus para o seu povo. Laodiceia ganhou fama a partir da ascensão do Império Romano. Ela passou a se tornar o centro de convenção, que se reunia aproximadamente 25 cidades. Além disso, ela vinha a se tornar a mais rica dentre as cidades que formavam a região da Frígia. No aspecto religioso, Laodiceia era muito envolvida com a religião grega. Essa cidade tinha o deus Zeus, que é o deus da Grécia, como a sua principal divindade. Ela também tinha o deus Apolo, que era filho de Zeus, Asclépio, o Escolápio, que era o deus da medicina, da saúde, e o deus Hades, e o deus, a divindade chamada Atenas. Então, eles cultuavam, então era uma cidade que a sua religião era politeísta, eles adoravam vários deuses. Ela era tida também como uma das principais cidades que cobria a região da Frígia para os judeus morar. Então era um lugar bastante sitiado ali pelos judeus, aonde eles cultuavam o Senhor nas sinagogas. Então nós vamos ver aí no capítulo 3, versículo 4, nós vamos ver aí para a exposição do texto, para que você compreenda. No capítulo 3, versículo 14, melhor dizendo, que assim diz o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém é um termo hebraico que significa verdadeiramente, está relacionado à verdade. E essa questão de ele ser esse amém, quando você vai ver lá no texto grego, nos evangelhos, você vai ver a expressão, que até está também, é bem verdade que o texto está em grego, mas a mentalidade é hebraica. Lá está a expressão amém, amém, que quando é traduzido para nós, se chega em verdade vos digo. Então, esse Jesus, ele é aqui essa verdade, que vem trazendo aqui a revelação de Deus para os homens. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se você foi liberto pelo Filho, verdadeiramente você é livre. Livre de quê? Livre do pecado. Outrora você era escravo, não é mais. Se você é escravo hoje, você é escravo de Cristo. Todos nós somos escravos de alguém. Se você não estando em Cristo, você é escravo do pecado. Se você vem para Cristo, você vai se tornar escravo dele, servo dele. Por isso que Paulo vai dizer que não sou eu que mais vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida que eu outrora vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo que me domina e que me governa. O pecado não tem mais poder sobre mim. Porque quando o crente conhece a verdade,
ele não tem mais prazer na mentira, porque ele é livre. E o homem preso em Jesus, como disse Charles Swindoll, é a maior liberdade que ele possa encontrar em sua vida. E se você é livre do pecado e para morar nos céus para todo o sempre. Por isso ele é o amém, ele é a verdade. E aqui nós vamos ver que está relacionado ao Antigo Testamento. Você vai lá para Isaías, e o texto diz no capítulo 65, versículo 16: assim quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Então você vê que esse Deus aí é a verdade. Deus não tem pacto com a mentira, e aquele que mente e gosta da mentira, ele vai ser filho do pai da mentira, que a Bíblia diz que é Satanás. Então, se você diz que é crente, confessou a verdade, diz que é livre, mas vive a mentira, você nunca se encontrou com a verdade. Porque quando a pessoa se encontra com a verdade, a vida dela é clara, o testemunho dele é claro. Todo mundo tem que olhar e tem que ver o brilho da glória de Deus na tua vida. Se você está no trabalho, na casa, no emprego, na escola, na faculdade, lá a verdade, o amém, tem que refletir na tua vida, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, nós vamos ver também que ele é chamado de testemunha fiel e também de verdadeira. Isso pelo fato de Jesus testemunhar e revelar a glória do Pai. A Bíblia diz que o verbo, ele se tornou carne, habitou no meio dos homens, revelando tanta graça, como também revelando a verdade. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Então ele é essa testemunha fiel. Então o padrão de moral, de fidelidade, está em Cristo. Aonde eu vou medir a minha fidelidade? A partir de Cristo. É Cristo que eu vou passar a observar ele. Então, se Cristo, ele não aceita que eu faça determinados pecados, é porque ele é o padrão de moral, ele é o padrão de caráter. O padrão de caráter simplesmente tem que ser medido em Cristo. As pessoas muitas vezes querem procurar o caráter em A, quer medir o caráter através de B, mas você tem que medir tua vida a partir do caráter de Cristo. E ele disse que eu sou a videira verdadeira, e quem está ligado em mim vai produzir frutos. E ele disse: sem mim nada podereis fazer. E o que é que nós não vamos fazer? Sem Jesus não tem como você produzir caráter. Sem Jesus não tem como produzir amor. Sem Jesus não tem como produzir fidelidade. Sem Jesus não tem como produzir fé. Sem Jesus não tem como produzir alegria. Então, quando você é alegre, você ama, você é longânimo, você é paciente, é porque você está ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então ele é esta verdade, a testemunha fiel. Ele veio e não pecou, ele não falhou, ele não errou. Por isso que Pedro vai dizer: olha, você tem que olhar para Jesus. O autor aos Hebreus: olhai firmemente para o autor e o consumador da fé. Porque ele, esse padrão de moral e de caráter, ele veio revelar a expressão exata do ser de Deus. Aqui nós vamos observar que o texto também diz que ele é o princípio da criação. Aí surgiu muitas polêmicas. Quando surgiu lá no ano 325, Ário, e ele começou a dizer que Jesus, ele realmente, ele foi o primeiro a ser criado, ele não tem a natureza de Deus, não tem a mesma essência de Deus, e por conta disso, ele diz: Jesus não é Deus coisa nenhuma, Jesus é apenas um homem, Jesus foi nascido de Maria com José. Então eles acreditavam nessa questão, que Jesus não tinha essa natureza divina, ele não era Deus como o Pai, ele poderia ser uma criação evoluída, mas não tinha pacto com relação à natureza divina. Então Ário foi reprovado, essa heresia foi reprovada no concílio de Nicéia, no ano 325, e eles escreveram o determinado cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, ou seja, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado e não criado, sendo da mesma substância do Pai. O que é que o Concílio de Nicéia está dizendo? Jesus, ele é Deus por excelência, e aqui nós estamos adorando, não é um anjo evoluído, estamos adorando um Jesus que é Deus e merece toda a glória e todo louvor em cima nos céus e embaixo na terra. Os testemunhos de Jeová, eles seguem esta visão aqui do arianismo, dizendo que Jesus, ele só é um anjo evoluído, só é um ser evoluído, mas que não tem nada a respeito de Deus. Eles vão usar Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15, aonde o próprio Paulo vai dizer que esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por ele, seja nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, potestades, dominações, tudo foi criado por ele e para ele, e tudo subsiste mediante o poder da sua palavra. Então o que é aqui nós devemos entender? Jesus, ele é o primogênito, mas não no sentido que ele foi o primeiro a ser criado, de maneira nenhuma. Ele é o primogênito porque o Pai fez ele ser o herdeiro de todas as coisas. E por que ele foi o herdeiro? Porque Jesus foi o instrumento usado para resgatar a criação com o seu sangue. E além de ele resgatar a criação com o seu sangue, o Pai pegou e entregou a criação na mão deles. Meu filho, você é herdeiro de tudo que você conquistou. Jesus, ele foi usado para criar, e Jesus foi usado para resgatar. Outrora você foi criado para adorar, mas se perdeu. Jesus veio e te resgatou para você ser um verdadeiro adorador e adorar o Pai em espírito e em verdade. O adore, porque ele é poderoso e ele é o criador de todas as coisas. Ele herdou você pelo seu sangue, aonde a Bíblia diz que o Pai entregou a criação e a nós nas mãos dele. E a Bíblia diz, aquilo que foi entregue a ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. O diabo não pode arrancar você das mãos dele. Enquanto você estiver sendo fiel a esta palavra, o diabo não arranca você da mão de Jesus. E só quem está obedecendo a palavra, dê glória para Jesus nesta noite. Obediência. Como é que eu faço para não sair da mão de Jesus? Obedeça a palavra. Enquanto você estiver ouvindo a voz do seu pastor, enquanto você estiver escutando a voz dele, pois o diabo nunca vai te arrebatar das mãos de Jesus. Nunca. O segredo é a obediência. Ele te resgatou com este propósito. Nós vamos ver outro ponto interessante, que é a respeito que nem frio e nem quente. Qual é a sua identidade? Como você está? Quente? Frio? Ou morno? Tem algum problema de ser quente aqui? Não. Tem algum problema de ser frio aqui no texto? Também não. E qual é o problema aqui? Ser morno. Jesus, ele está usando o contexto geográfico e histórico daquela cidade, porque vinha águas saindo de determinada região, e essa água passava por cano de pedra. Chegava na determinada cidade, esta água se tornava fria. Se era fria, servia para beber. E ele continuava descendo. Quando chegava em outra determinada cidade, ela chegava quente. Então servia para terapia, para o corpo, aquela água quente. Mas quando chegava em Laodiceia, chegava morna. E Laodiceia se reclamava, a cidade se reclamava. Estou bebendo água morna. Aí Jesus, da mesma maneira, está se reclamando com eles. Vocês são mornos. Que é ser morno? Não tem identidade cristã. Se você não tem a identidade de crente, pode preparar que vai vomitar na hora. Você já experimentou beber uma água morna? Dá ânsia de vômito. Não é quente e nem é frio. Está na igreja, está no mundo. Não sabe o que é morno. Não tem identidade, é em cima do muro. Não é carne e nem peixe,
Mas Jesus, Ele não quer crente indeciso. Jesus, Ele quer crente compromissado com Ele, com a verdade dEle, com a palavra dEle. E assim você não vai ser vomitado, você vai ser exaltado nos céus de glória para sempre. Não adianta estar na igreja, mas lá fora pronta. Não adianta ler a Bíblia, assistir filme pornô. Não adianta ler a Bíblia, vir para o culto, cantar e lá fora vive em pecado. Não adianta ler a Bíblia, cultuar, tomar ceia e ter um namoro escandaloso. Não adianta ler a Bíblia e orar e vir para o culto e falar da vida alheia. Não adianta, é morno, Jesus vomita. Agora se você é crente, é sim, é sim, é sim. O Senhor vai te exaltar, Ele vai te dar o céu por herança. Mas crente que tem compromisso com Ele, crente fiel, crente obediente. Irmão, já pensou naquele dia? Como é que ele vai vomitar? É naquele dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você ouvir isso de alguém? O marido ouvir isso da esposa? Te quero mais não. A esposa ouvir isso do marido? Te quero mais não. A namorada ouvir isso do namorado? Te quero mais não. Dá até para se recuperar, dá para recorrer a outras pessoas. Teu pai te abandonar? Te quero mais não. Aí o Criador se te abandonar, para onde tu vai? Para onde você corre? Para onde você entra? Essa reunião vai ser a reunião da vergonha. Ele vai expor o pecado de todos. Vomitar. Vomitar, irmão, é uma coisa que não é muito boa. É algo que o organismo não segura. Reflita. Pense. O que é ser crente de verdade? Como é que está o teu namoro, jovem? Como é que está o teu celular, jovem? Como é que está a tua língua, meu irmão? Como é que estão os teus pés, meu irmão? Como é que está o teu comportamento na tua casa? Você fala com o teu irmão? Você tem comunhão com a igreja? Você tem comunhão com o teu irmão? Pense quem você é. O que é ser cristão? Você pensa que ser crente é vir apenas para um culto, cantar uns hinos e ir para casa? Você pensa que ser crente é apenas abrir a Bíblia e ler e ter um conhecimento teológico? Você pensa que ser crente é apenas dobrar o joelho de madrugada? Identidade cristã. Os frutos do Espírito precisam estar em você. O caráter de Cristo precisa refletir na tua vida. Você está pronto para tomar a Santa Ceia hoje? Então, o texto vai dizer: pensa que és rico. Está aí no versículo 3, versículo 17. Vamos adiantando que não tem como expor o texto por completo. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Lógico, a cidade de Laodiceia era riquíssima, era uma cidade bancária. E além da cidade ser rica, a igreja também era riquíssima. Muitas pessoas ricas. Então Jesus ele vai usar esse contexto e vai aplicar à igreja. A descrição rico sou, mais uma vez Cristo está usando o contexto histórico da cidade de Laodiceia, que era um centro bancário. Ela era tão rica que quando houve um terremoto no ano 60, ela não precisou de ninguém para reconstruir a cidade. Os próprios moradores levantaram a cidade, de tão rico que eles eram.
E a igreja, por ela ser rica, a igreja, por estar aglomerada de pessoas ricas e famosas, elas começaram a se orgulhar pela sua riqueza. Sou rico. Aí Jesus, você pensa que você é rico. Você pode ser rico de prata, você pode ser rico de ouro, mas você não é rico espiritualmente. O que tem de pessoas dentro da igreja que não é o dinheiro. Eu falei hoje para uma jovem, eu disse para ela o seguinte: tem pessoas que ela não se torna o senhor do dinheiro, é o dinheiro que se torna o senhor dela. Ele é tão doido para trabalhar, ele trabalha de tarde, ele trabalha de dia, ele trabalha de noite, ele trabalha de madrugada, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para se congregar, ele não tem tempo para culto, ele não tem tempo para escola dominical, ele não tem tempo para culto de sexta-feira. A vida dele é o material. Só busca as coisas terrenas. A vida dele é procurar isso. Jesus diz: você não pode servir a dois senhores. Tem dois tipos de olhos: os olhos bons e os olhos maus. O que é os olhos bons? Os olhos simples. O que é os olhos simples? Só olha para o reino de Deus. Qual é os olhos maus? É os olhos ambiciosos. Aí Jesus vai dizer no contexto: você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e você vai desprezar o outro. É impossível. Aí Jesus vai dar o conselho: meu filho, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Lá o ladrão não entra, lá o ladrão não rouba. A tua salvação está segura, está protegida em Cristo. Tem pessoas que é assim. Então Jesus disse: você pensa que é rico, mas é pobre. Não tem tempo para orar, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para culto, não tem tempo para nada. Porque a vida dele se busca só aqui na terra. E a Bíblia diz para nós buscar as coisas que são de cima. Deus proíbe você trabalhar? Não. A Bíblia diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Agora, quando você prioriza o dinheiro, prioriza o emprego, prioriza as coisas materiais, aí está o problema, é a idolatria. Mas quando você coloca Jesus em primeiro plano, Ele é poderoso para te prosperar aqui e garantir a tua vida eterna. Tudo é com decência e ordem. Então você vai observar aqui o texto do capítulo 3, versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado. Você pensa que é rico? Compra ouro de mim. Ouro refinado. Sabe o que é ouro refinado? Se você seguir a Jesus, a tua fé vai passar pelo fogo. E Ele vai purificar você. O que é isso? Perseguição, lutas, tribulações, angústia. E quando você vai buscando, essa é a riqueza. E por isso que Paulo diz: Timóteo, sofra comigo as aflições de Cristo. Se você pensou vir para a igreja, você pode pensar até vir para a igreja, porque tem pessoas que vêm para a igreja, ele vem com outro pensamento. Ele está com um problema lá na casa dele, aí é um problema financeiro, é um problema no casamento. Aí ele vem para a igreja, não é pensando em amar Jesus para ir para o céu, não. Ele vem para Deus resolver o problema dele aonde? Porque ele está sofrendo o casamento. Ele não está pensando em ser salvo e amar Jesus e servir a Jesus, não. O plano dele é que ele vem para... Eita, eu vou ser crente, porque Jesus vai resolver esse problema. Enquanto, meu querido, Deus quer dar algo muito maior. Enquanto você quer o efêmero, Ele quer te dar o eterno. Enquanto você quer te dar você quer o passageiro, Ele quer te dar coisas imperecíveis, gloriosas, poderosas. É a vida eterna, crente. Eita, irmãos, é isso. Por quê? Porque tudo que você vai correr nesse mundo aqui, uma hora você vai perder, vai escapar das tuas mãos. Olha a seleção brasileira, correu, pereceu. Mas se você seguir a Jesus, se você amar Jesus, se você obedecer a Jesus,
Você está correndo para um alvo e a vitória é certa, e você vai receber a coroa da justiça na tua vida. É isso. Com Jesus ninguém perde. Então o texto vai dizer o seguinte: além de buscar ouro refinado, você também tem até roupas aí. Vocês têm fábricas de roupa, de tecidos, mas quando vocês se vestem, mas vocês estão nu. Jesus está usando o contexto da cidade e aplicando à igreja. Vocês aí, Laodiceia aí é riquíssima. Ela é tão rica que tem fábrica de tecidos, mas vocês estão nus. Mas ele está oferecendo aqui vestes e vestes brancas para cobrir a tua nudez. Assim como ele cobriu a nudez de Adão lá no Éden, ele cobriu a tua nudez com o Cordeiro Imaculado, que é o sangue de Jesus. A tua nudez sumiu e você hoje está vestido com vestes brancas. Você é salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Vestes brancas. Irmãos, e colírio para os olhos. Também tinha fábrica de colírio. Então, mas era cega. Era cega. Porque os pessoal aí tem a moça, quando ela vai namorar, ela vai dizer que o namorado é um colírio para os olhos, né? Tem aquela música lá que a Maiara gostava de cantar, que depois o colírio deixou o olho roxo da menina. Jesus está te oferecendo o colírio para abrir os teus olhos, porque crente não anda por vista, crente anda por fé. E nós olhamos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos a esperança. Quem tem vista, os olhos é abertos, e você vai contemplar a glória de Deus naquele dia. E essa igreja, irmãos, ela precisava se arrepender urgentemente, porque essa igreja está aí no capítulo 3, versículo 19. E repreende e disciplina aqueles que amam. Não fique com raiva não, nem se ira contra Deus não, porque Ele vai disciplinar quem ama. Tem crente que ele precisa estar apiado 24 horas, porque se ele receber alguma coisa ele se desvia, se ele ganhar alguma coisa ele se desvia, se ele prosperar algo ele se desvia. Tinha um certo homem que quando todo dia ele orava a Deus pedindo um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Todo dia ele estava na escola dominical. No dia que ganhou um carro, não foi mais para a escola, foi para a praia. As pessoas que quando conquistam as coisas, ele perde a salvação. Então ele vai te repreender, ele vai te disciplinar, porque o pai, que é pai, ele disciplina, porque ele quer ver o bem do filho. A disciplina traz dor, traz tristeza no momento, mas futuramente você vai glorificar a Deus, porque vai produzir alegria e justiça para a tua vida. Então quando vinha a prova, vinha a aflição, por isso que Paulo vai dizer, nós temos que glorificar também a Deus nas tribulações. Ele nunca prometeu para você, nunca, ausência de tribulação, nunca. No mundo tereis aflições. Enquanto você estiver nessa terra, você está sujeito a doença, você está sujeito a problema financeiro, você está sujeito a problema no casamento, você está sujeito a problema no namoro, você está sujeito a problema no emprego, você está sujeito a tudo. O que cabe a você é dizer, como Paulo disse, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode me separar dele. Porque as aflições não é para te matar e nem te afastar da glória dele, é para te aproximar e você contemplar o brilho da glória do rosto dele. Então é nesse propósito que nós servimos. Então a disciplina vem com este propósito. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Eu já vi muitos pregadores pregando na rua. Jesus está dizendo aí, meu irmão, eis que estou à porta e bato. Mas lá não é para os pecadores não. Era para uma igreja, para os crentes. O que tem de igreja aí que Jesus está fora dela, olha. Quando é que Jesus está fora dela? Quando não tem Bíblia, quando não tem obediência, quando não tem fidelidade, quando não tem compromisso. É quando ele coloca outra coisa além de Deus.
quando coloca outra coisa além de Cristo. E Jesus estava batendo na porta, Laodiceia, abre a porta, porque eu entrarei, e você ceará comigo, e eu cearei com você. O que é ceia aqui? Alegria. O que tem de crente, irmão, que não tem mais alegria, não tem mais vida, não tem mais prazer. A gente olha para ele, parece que foi batizado num pote de maracujá, azedo. Crente já é com a cara ruim, zangado. Um dia fala contigo, no outro dia não fala. Um dia te abraça, outro dia não te abraça. Um dia está alegre, outro dia está triste. É bem verdade que ele não deve andar com o dente na praça toda hora não. Mas crente, ele tem certeza. Por que ele é alegre? Jesus diz, eu vou completar a alegria de vocês. Por quê? Por mais que o crente passa por luta, mas ele é alegre, porque Jesus está com ele para dar vitória para ele. Tem dia que fala contigo e tu está te espantando. Meu Deus, pensei que tu era zangado comigo. Aí depois chega do nada. Isso é constante, meu irmão. Um dia te abraça, outro dia não abraça. Não tem alegria mais. Não tem felicidade, não tem prazer. Vem para o culto, abre a boca com sono. Vem para o culto, fica sorrindo. Vem para o culto, fica no celular. Vem para o culto, fica fofocando. Fica no culto, fica com um xixo. Mas crente alegre, fala Jesus. Fala papai. E ele adora, ele glorifica. Porque Jesus está falando na casa. Crente alegre, ele tem mas quando Jesus está na casa, é diferente. Quando Jesus entra no coração, é diferente. É diferente. Nós vamos observar aqui, no capítulo 3, e o versículo 21 e 22. Sentar no trono. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que é sentar no trono? Uma certa vez, 2 discípulos. Jesus foi a mãe deles. Que tem gente que quando quer crescer, ele manda a mamãe e o papai. Vai lá, mamãe, fala lá. Aí a mamãe chegou lá. Deixa meus filhos sentar contigo um à tua direita ou à tua esquerda. Jesus olhou assim para ela e disse: rapaz, é difícil. Ele tem que beber do mesmo cálice que eu vou beber. Se eles beberem do cálice que eu vou beber, eles podem ser exaltados. Porque trono aqui é exaltação. Assim como Cristo venceu a cruz, ressuscitou, o Pai o exaltou colocando a sua destra. Jesus está dizendo, você não é o Pai que vai exaltar vocês. Eu exaltar, assim como o Pai me exaltou, eu vou exaltar vocês. Não é que a gente vai sentar no trono de Jesus, não, porque lá só tem um trono. E a igreja é miríades e milhares de pessoas. Trono aqui é exaltação. E você está preparado para beber o cálice que Jesus bebeu? Porque os discípulos diziam que estavam preparados. E todos eles beberam. Paulo foi decapitado pela espada de Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João, antes de morrer com a morte de velhice, ele foi lançado num caldeirão de azeite quente. Outros morreram com lança, flecha, arrastados nas ruas de Alexandria. Bartolomeu e Natanael arrancaram a pele dele. Todos beberam do cálice. E naquele dia, nós vamos contemplar a eles, exaltados. Crente, vai vir as lutas, vai vir as tribulações, vai vir as batalhas. Mas você tem que olhar para algo que está além. A exaltação mediante a Cristo Jesus. Por isso, tem muita pessoa que quer ser exaltado, mas ele não quer se humilhar. É orgulhoso, cangote grosso, prepotente.
exaltado. Não se exalta, será o quê? Abatido. Por isso que Paulo vai cantar aquele hino, esse Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, se fez na forma de homem, na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes. Pelo nome de Jesus Cristo, todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar e dizer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer ser exaltado? Suporta a humilhação. Quer ser exaltado? Suporte as lutas. Quer ser exaltado? Suporta as línguas maldosas. Quer ser exaltada? Suporte as perseguições do governo. Quer ser exaltado? Suporte as perseguições dos ímpios. Quer ser exaltado? Persevere até o fim, e naquele dia Ele vai te exaltar na glória. Oh, aleluias! E cantarabas. Vale a pena perseverar, vale a pena avançar, vale a pena ir em encontro a Jesus. Ele mesmo te exaltará naquele dia. Persevera, crente. Oh, aleluias. Lute. Como é que eu faço para suportar isso? Como é que eu faço para ser exaltado? Ele fecha: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você ouvir esta palavra, você guardar esta palavra no teu coração, te prepara que quando a trombeta tocar, os céus se abrirão do oriente ao ocidente. Você vai ser arrancado com forças da terra e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares para sempre. Não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais perseguição, não vai haver mais morte. É vida, e vida com abundância.